Com muita alegria, hoje eu me dirijo a todos vocês que estão fazendo a Semana da Juventude na nossa província São José. Que nosso bom Pai São José nos ajude nesta palestra. Me foi pedindo um tema tão difícil e tão simples. Vamos ver como iremos abordar toda esta riqueza no espaço desta conversa. Eu vou citar aqui um texto que marcou meu noviciado. O tema é São José e a espiritualidade carmelitana. Esse texto me marcou porque me fez conhecer melhor aquele que no Carmelo nós chamamos de nosso Pai São José. Não basta para nós, mulheres, saber que Santa Madre tinha uma grande devoção a São José e tudo mais que a gente sabe, pelos seus escritos, pelas narrativas. Não se trata disso. No Carmelo, não se busca somente conhecer o que Santa Madre Teresa fez ou disse, mas conhecer ao que ela nos arrasta, ela nos encanta, nos entusiasma, nos leva a decidir fazer a experiência com ela. Então, não podemos parar nas coisas lindas que Santa Madre escreve sobre São José. A espiritualidade carmelitana sobre São José não é só isso. Não basta admirar. Precisa fazer a experiência com ela. Sim, Santa Madre viveu isso há quase 500 anos atrás. Mas ela nos acompanha na experiência que fazemos hoje. Por isso, vamos começar pedindo que ela mesma, Santa Madre Teresa, venha nos acompanhar agora. E como também não pode deixar de ser, como se poderia falar de nosso Pai São José, sem estar ao nosso lado a Santíssima Virgem, Mãe do Carmelo? Então, em um momentinho de silêncio, busquemos tão grandes e agradáveis companhias para este momento. Então, nosso Pai São José. Quem é e qual a sua importância na espiritualidade carmelitana? Como eu disse, São José não é importante para nós só porque ele foi importante para Santa Madre Teresa. Não é isso. Essa figura bíblica, fortemente destacada em São Mateus, como homem justo, esposo castíssimo de Maria, pai singular e virginal de Jesus, por quem, de alguma maneira, passam os desígnios de Deus sobre a salvação da humanidade, permanece silencioso na Bíblia. Não nos transmitiram dele sequer uma palavra na Bíblia, mas nos transmitiram atitudes. Sim, atitudes. Essa pessoa tem também forte papel na reforma carmelitana e em toda a nossa espiritualidade. São José também não fala no Carmelo, mas tem atitudes. E a gente recebe isso como Santa Madre fala dele. Eu queria lembrar aqui o Papa São João XXIII, quando tocou o Concílio Vaticano II, com a Constituição Apostólica Humanae Salutis, o confiou a São José, o concílio, com estas palavras: confiando no auxílio do Divino Redentor, princípio e fim de todas as coisas, na súplica de sua augusta mãe, a Beatíssima Virgem Maria, e de São José, a cujo cuidado, já desde o princípio, encomendamos este acontecimento de tão grande importância. E no encerramento do primeiro período do concílio, a primeira sessão, o Papa expressa essa mesma confiança.
esteja sempre conosco a Imaculada Virgem Maria. De igual modo, São José, seu castíssimo esposo, patrono do Concílio Ecumênico, cujo nome desde hoje brilha no cânon da missa, nos acompanhe no caminho. Ele que foi dado por Deus como companheiro e auxiliar da família de Nazaré. Então, o Papa coloca aqui a mesma figura de São José, a mesma pessoa de São José, no início e no fim, na primeira sessão. E São José não fala nada no concílio, mas age. E nós, vocês que são jovens, sobretudo, que vivem sobre a Igreja da influência do Vaticano II, talvez nem não saibam disso. São José agiu fortemente no Concílio Vaticano II. E foi com o Papa colocando São José como intercessor e patrono do concílio, que veio aquela força toda daqueles novos ares na nossa igreja. E ele termina dizendo que São José foi dado por Deus como companheiro e auxiliar da família de Nazaré. Nós vamos desenvolver muito este ponto e eu queria que vocês guardassem isso na memória. O auxiliar da família de Nazaré. Examinando um pouco mais sobre nosso pai São José, vocês me desculpem a longa citação que farei agora. É um texto formativo que nos mandava a Cúria Generalíssima, Secretariado Pro Monialibus, e que marcou meu noviciado. A apostila número 17 falava de São José, fundador e pai do Carmelo Teresiano. Por isso eu peguei esse texto. Ele vai me embasar para mais conhecimento de São José e a gente não ficar nos nossos achismos. O texto diz assim: São José entra no Carmelo desde a origem da ordem. Não é em vão que o Carmelo é flor plantada, nascida, desabrochada na Palestina, a terra de José. O Carmelo nasce embalado no colo de Maria e por José. E se não é certo o que se escreveu, que quando os carmelitas, fugindo da perseguição do Oriente, se refugiaram no Ocidente, nos trouxeram a festa de São José, a gente não pode provar assim, é inegável que a devoção a São José, a nível pessoal e local, se vivia desde a vinda dos carmelitas à Europa. Se bem que a festa do Santo Patriarca, a nível da ordem, não aparece senão na segunda metade do século XV, com a particularidade que os carmelitas foram os primeiros que na Igreja Latina compuseram um ofício inteiramente próprio em honra de São José, que aparece depois no breviário impresso em Bruxelas em 1580 e também nos breviários seguintes. É com certeza o ofício que rezava a Santa Madre na festa de São José. Este ofício não somente é o mais antigo monumento elevado na Igreja Latina à glória de São José, senão também, seguramente, o canto mais formoso que já lhe foi consagrado. Todas as suas partes, desde a primeira antífona até a última, nos apresentam tanto em todo o esplendor de sua glória. Como a gente está tratando da espiritualidade de São José no Carmelo, acho interessante conhecer que esse ofício que Santa Teresa rezava, que era próprio dos Carmelos, e que é o primeiro ofício feito a São José na Igreja Latina, Igreja do Ocidente, e que, de certa maneira, formava na meditação Santa Teresa na festa de São José. Ele trata de quê? Vejam como é forte, vejam como é profundo, e não são só ideias piedosas, né? O que é que cantava e celebrava nessa festividade de São José a 19 de março? A virgindade de José, a quem Deus encomendou a virgindade da mãe de seu filho, com quem a casa, para selar o mistério da encarnação ao diabo.
e para que fosse testemunha e guardião da virgindade de Maria, defendendo-a de toda suspeita de infâmia. Ou seja, Nosso Senhor escondeu do diabo a encarnação, o mistério da encarnação. Deus lhe dá por esposa Maria, para que sustente a mãe e ao filho, para que viva e esteja a seu serviço. José é pai nisso de Jesus. O matrimônio realizado por Deus é um matrimônio virginal, ligado não por união carnal, mas por um amor virtuoso. Um matrimônio feliz pela fé, o sacramento e a prole bendita. José é pai virginal e com Maria livre de toda infâmia de pecado, servindo-se mutuamente, Maria e José, com solicitude conjugal e com igual dedicação, alimentando ao filho. Vejam que é um mistério de família muito profundo, ele fala aqui. A gente sempre fala da virgindade de Maria e a virgindade de Jesus. José é pai de Jesus. São José é o receptor do mistério da encarnação, por quem o anjo, enviado de Deus, dá a conhecer o mistério da salvação humana e tem os reinos da vida. Então, São José conhecia perfeitamente, pela embaixada do anjo, o mistério da salvação. Às vezes a gente medita a vida de São José e de Nossa Senhora como se eles não conhecessem bem o que é que Deus ia fazer, o que é. Lógico, ninguém sabe o dia de amanhã, mas eles tinham uma especial assistência do Espírito Santo e conheceram o plano da salvação. Então, José não era uma pessoa que ali estava fazendo um par de contas, só para parecer que era pai. Ele conhecia perfeitamente o que Deus estava fazendo. Homem justo, cheio de fé, esperança e caridade, cheio da honestidade de todos os bons costumes e de todas as virtudes. Homem que creu em Deus mais cegamente que Abraão. A gente exalta a fé de Abraão. Precisamos aprender a exaltar a fé de José. José é testemunha dos grandes mistérios salvadores de Cristo e familiarmente tratado por todos os anos que conversava com ele. José, a quem não só obedece Maria, Rainha dos céus e Senhora dos anjos, mas também obedece-lhe o Filho de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a quem adoram todas as criaturas. Isso é uma estupenda novidade, nunca vista. Humildade maravilhosa e digna de admiração. O Senhor se submete ao servo. Deus se humilha ao homem. Isso não é fantasia, não é pensamento piedoso. Realmente isso aconteceu na história humana, na história de Jesus, na história da nossa salvação. O Senhor se submete ao servo. Deus se humilha ao homem e obedece José. Em um responsório, nos apresenta a Sagrada Família fugindo para o Egito e o menino Jesus saltando do colo de Maria para os abraços de José. Na antífona do Magnífica, mostra a alma de José com o máximo cuidado, zelando a salvação humana, engrandecendo ao Senhor. Ou seja, São José não terminou sua missão. Ele continua implorando por nós. Foi santificado no ventre de sua mãe para que não desdenem sua pureza, nem a mãe virginal, nem o tal infante. Essa ação de José, essa antífona do Magnífica que mostra ele no céu zelando pela salvação humana, faz parte da missão de José, continuar a interceder por nós. Isso não é fantasia. Nesse ofício se encerra uma resumida teologia josefina, escrita com enorme fervor e não menor ponderação, e com a exaltação realmente gloriosa e viva do Santo Patriarca. É a teologia que lia e meditava Santa Teresa na festa de São José, enquanto vivia no Mosteiro da Encarnação,
onde consta que a devoção a São José estava bem arraigada e que, resumida e feita experiência singular, se derramou em sua vida. Santa Madre, quando vai para a fundação, ela já ama São José. Ela já tem uma história grande com São José. Então, para conhecer a espiritualidade de São José no Carmelo, a gente tem que remontar ao convento da Encarnação. E até a infância de Santa Madre. Quando ela diz que a mãe dela lhe ensinava a ter devoção a muitos santos, especialmente a Nossa Senhora. Será que ela não aprendeu a amar São José desde a infância? Ela tem devoção a muitos santos que lhe são especiais. Porém, a São José não é assim. É uma devoção singular. No breviário dela tem uma lista de 30 e poucos santos que ela tinha devoção. E ela escreveu o nome dos santos. Em primeiro lugar está São José. São José fica num patamar maior. Fica no patamar junto de Jesus e Maria. E isso por razões de vivências espirituais especiais com ele. Não trata de uma devoção, de um gostar do santo tal, ou tal. Nada de mal nisso. Mas se tratar de vivências espirituais que ela teve com ele. Então não pode ser igual. Para Santa Madre, nosso Pai São José é único. Só ele ajuda em todas as necessidades da alma e do corpo. Ele não fica na categoria comum, fica nesse patamar mais alto. Ela diz assim no Livro da Vida, capítulo 6, número 8. Não sei como se pode pensar na Rainha dos Anjos, no tempo em que tanto passou com o menino Jesus, que não se agradeça a São José pelo auxílio que ele prestou. É interessante como para ela é tão viva a presença de São José que ela quer agradecer a ele aquilo que ele fez lá na infância do menino Jesus. Não sei como se pode pensar na Rainha dos Anjos, nas aflições que ela passou, nas necessidades com o menino Jesus, sem pensar em São José, que em tudo estava ali do lado, auxiliando e tratando. Depois ela diz, quem não encontrar mestre que o ensine a rezar, tome este glorioso santo por mestre e não errará o caminho. E ainda termina, embora apregoando ser-lhe eu muito devota, tenho faltado muito no seu serviço e na sua imitação. Então esse tom aqui muda tudo. Faltado no seu serviço e na sua imitação. Santa Madre se preocupa de servir como José serviu a Sagrada Família, serviu a Jesus e Maria, e Santa Madre também quer servir a São José e quer imitar-lhe o serviço, a vida de entrega a Deus. Santa Madre vai nos ensinando na história da salvação de sua alma, que é a expressão de uma devoção sentida, profunda, sincera, feito vivência, experiência intimíssima, prolongada por muitos anos. Então, aqui a gente não vê Santa Madre ensinando, fazendo palestra, fazendo o proselitismo dela sobre São José, para que todos tenham devoção a São José. Não. Ela conta de uma experiência, de uma vivência, que começa com amor, com uma devoção, sim, mas que vai crescendo profundamente e sinceramente, até chegar a uma experiência íntima e prolongada por muitos anos. Não é uma coisa de pouco tempo. Ela fala de sua experiência pessoal com o glorioso santo, intervindo em sua vida e em sua alma. Santa Madre não vai se preocupar só de pedir coisas a São José. Ela sente a influência de São José na sua alma. Eu sugiro que vocês releiam
o capítulo 6 do livro da vida. Santa Madre fala ali da sua cura milagrosa pelo santo no convento da Encarnação. Vocês lembram quando ela fica toda tolhida, com os nervos encurtados, doloridos, e ela fica sem poder andar. É uma doença estranha. Com muita força de vontade ela conseguiu engatinhar. E aí ela pede muito a São José que a liberte daquela doença, porque ela quer voltar a ter uma vida de oração regular. Quer ir ao coro, quer ter as horas de oração dela, que do estado que ela estava, não estava bem. Ela recebia visita demais, mesmo enfermaria, e estava impedida das orações do coro, etc. Então ela pede a São José uma graça imensa, que nenhum médico daquela época conseguiu reverter esse quadro. Tudo ela já tinha feito e não conseguia. Vocês se lembram aquela viagem dela, a Becedas, a curandeira, que ela só fazia piorar. Então ela tem uma vivência com São José que vai marcá-la ainda mais para o resto da vida. A cura milagrosa. Ora, quem é curado numa situação dessa, quem experimentou a intercessão e a presença do santo, fica marcado para sempre. E ela desenvolve, então, uma grande confiança e amor ao santo. E isso a leva a encomendar-se muitas vezes à sua proteção. Se ele conseguiu isso, conseguirá muitas outras graças para ela. O resultado desta atividade vivida dia a dia e com mais intensidade em momentos de maior necessidade espiritual ou corporal, a faz perceber o quanto o São José, este santo, é uma pessoa, todo santo. Esse santo é uma pessoa, cheio de bondade e de poder. Ela experimenta que se relaciona com um Pai e Senhor. Ela percebe que não é um santo antigo da Bíblia, mas que é um santo antigo da Bíblia presente na vida dela, hoje. Que acolhe os seus pedidos e intercede por essas intenções junto ao seu Filho Jesus. Então, é um Pai Senhor, é um Pai cuidadoso, cuida muito bem dela. Então, essa devoção em Santa Madre amadurece cada vez mais e se transforma em uma experiência sobrenatural, sem perder seu caráter habitual de experiência a nível da graça ordinária. Mas é uma experiência muito forte. Essa experiência marcou Santa Madre para sempre. A devoção a São José no Carmelo Teresiano vai essencialmente precisar de falar de Santa Teresa. É uma das heranças mais fortes e características que a santa deixa para os seus filhos. E o faz pela força desta experiência e como fruto maduro da mesma. Ela, quando escreve o livro da vida e relata essa experiência, já tinha alguns anos. Mas ela não ficou calada logo que a experiência aconteceu. Ela começou a falar de São José. Porém, nós estamos falando aqui da espiritualidade de São José no carisma. Então, quando ela fala para nós, ela faz uma releitura e diz: ele nunca me faltou. Não é a mesma coisa de quando pede a intercessão dele naquela hora. Ela pede, experimenta que ele não falta e depois pede sempre. Então, ela vai amadurecendo essa experiência cada vez mais. E ela deixa essa experiência como uma herança para a gente, todos os seus filhos, uma herança valiosíssima. E ela vai levar São José dia a dia na sua vida, até o momento em que ela vai fundar o Carmelo São José. Então, depois de todas as inspirações, depois de tantas graças recebidas que vocês conhecem, ela vai experimentar São José como fundador da reforma. Isso é muito interessante. Da sua obra de fundadora. Santa Madre não reforma a obra sozinha. Ela reforma a Ordem de Maria, primeiro.
e ao lado de Maria está São José. Ela o associa essencialmente à reforma. Não se compreende o Carmelo Teresiano sem São José, sem a experiência josefina da santa. As palavras do padre Graciano, o grande confidente da Madre Teresa por tanto tempo, e seu superior por muitos anos, são determinantes. Ele diz assim: por esta causa, pois, sob a portaria de todos os mosteiros que fundou a Nossa Senhora e ao glorioso São José. E em todas as fundações levava consigo uma imagem do busto deste glorioso santo, que agora está em Ávila, chamando fundador desta ordem, aos quais os carmelitas reconhecem por fundador desta reforma. Então, quando a gente chama no Carmelo nosso pai São José, não é devoção. É um reconhecimento da paternidade de São José sobre a reforma. Assim como a Ordem do Carmo reconhece a Virgem Maria por fundadora, o Carmelo Teresiano tem mais um fundador além de Nossa Senhora, São José. O padre Graciano diz: outras muitas coisas eu poderia dizer que aconteceram com esta mesma madre, com o glorioso São José. E eu sei disso por havê-la confessado e por ter sido seu prelado muito tempo. Eu acho que esse testemunho do padre Graciano é muito importante, porque ele era o principal confidente de Santa Madre durante um bom tempo. E também foi seu superior por muito tempo. E ele diz: eu conheço muito dessa devoção, porque a confessei várias vezes. E é ele que está falando desse fundador, São José. E foi ele que eu citei quando ele diz que Santa Madre sempre levava São José em cada fundação que ia. A imagem da Virgem e a imagem de São José. E era sempre a mesma imagem que ela levava a cada Carmelo e depois recolhia com ela. Como dizendo: este é o fundador. E fazia, tem várias cartas dela dizendo: coloque logo a imagem de São José acima da porta, etc. etc. Então ela, depois que ia embora, levava a sua imagem de São José e pedia que deixassem uma imagem lá no Carmelo fundado, logo perto da porta. E se ela não levava a imagem porque era apegada à imagem, porque precisava de estar, ou porque sentia necessidade de segurança de um amuleto, e aí o amuleto seria a imagem. Não é isso. Ela simplesmente dava a São José o status de verdadeiro fundador, de quem lutou com ela para a fundação de São José. Então a gente vê aqui pelo menos a gratidão que nós devemos ter ao nosso pai São José. De fato, o primeiro Carmelo São José se faz num ambiente banhado de sobrenatural, e não podemos pensar nesta fundação sem também sermos testemunhas da grandíssima ajuda e ação de São José. Os milagres que aconteceram para que pudesse nascer o pequeno Carmelo, silencioso e sem barulho, como São José, é silencioso e sem barulho até que nasce, depois faz barulho. Diz o padre Graciano: parece ser impossível ter se construído sem este glorioso santo não houvesse posto as suas mãos ali. E por que Santa Madre atribui a São José também essa graça de fundador? Ela vai relatar no Livro da Vida, capítulo 32, que é dizendo assim: um dia, depois da comunhão, Sua Majestade me mandou expressamente que trabalhasse nesta empresa com todas as minhas forças. Fez grandes promessas de que não se deixaria de fundar um mosteiro, no qual ele, Sua Majestade, seria muito bem servido. Disse-me que devia ser dedicado a São José. Esse glorioso santo nos guardaria a uma porta, Nossa Senhora a outra, e Cristo andaria conosco. Vejam só.
após a comunhão, Santa Madre tem uma visão de Jesus, Sua Majestade, e ele manda que expressamente, a palavra dela, me mandou expressamente, que trabalhasse nesta empresa. Ela tinha parado, porque eram tantos ventos contrários, que ela tinha parado com essa ideia por um tempo. Mas ele disse que é para ela continuar trabalhando com todas as minhas forças. O que Jesus diz a ela? Faz grandes promessas de que não se deixaria de fundar um mosteiro, e ainda diz que naquele mosteiro ele seria muito bem servido. Ainda disse para ela, olha, não pensa que eu sou mal servido nas outras congregações, nos outros conventos ou aqui. Não é isso. Mas eu serei muito bem servido em São José. Disse-me que o convento disse-me que devia ser dedicado a São José. Portanto, quem deu São José como cofundador, junto com Nossa Senhora e Santa Teresa, foi o próprio Deus. Disse-me que devia ser dedicado a São José. Esse glorioso santo nos guardaria a uma porta, Nossa Senhora a outra, e Cristo andaria conosco. Depois, Santa Madre segue narrando neste capítulo do Livro da Vida, 32:11, e no seguinte, as dificuldades e confirmações que tinha para que continuasse a tratar da fundação do primeiro Carmelo. A uma certa altura, ela diz, fiquei em silêncio por uns 5 ou 6 meses, nada falei do empreendimento. Como São José, em silêncio, que aguarda as ordens e orientações de Deus. E assim vai descobrindo o próximo passo a dar. Até que no capítulo 33:14, nos conta a famosa visão da igreja do Mosteiro Dominicano. Essa visão ocorre na festa da Assunção de Nossa Senhora. Sobreveio-me um arrombamento que quase perdi de todos os sentidos. Em tal estado, pareceu-me que me recobriam com uma veste de grande brancura e esplendor. A princípio, não enxergava quem me vestia. Depois vi Nossa Senhora ao meu lado direito e meu pai São José ao esquerdo, que me adornavam com aquelas vestes. Depois de assim vestida, sentindo imensa felicidade e glória, logo me pareceu que a Senhora me tomava as mãos nas suas. Disse-me que eu lhe causava muito contentamento com a minha devoção ao glorioso São José. Estivesse certa de que o mosteiro se faria conforme os meus desejos. Nele, o Senhor, ela e São José seriam bem servidos. Ela e seu esposo nos guardariam. Esta visão causou-me veemente ímpeto de me consumir no serviço de Deus. Então, eu queria chamar a atenção para agora, juntando essas duas visões, São José está a uma porta, e Nossa Senhora a outra, e Cristo anda conosco. Depois, Nossa Senhora agradece a Santa Madre, porque pelo amor que ela tem a São José. E depois dessa visão, Santa Madre empreende, ainda com maior força e decisão, a fundação da nova família. Bom, calma. Eu espero que essas citações todas não lhes tenham cansado muito. Estou fazendo um esforço de trazer São José para o centro da nossa atenção no que se refere à espiritualidade carmelitana. Então, vamos juntar os pontos. São José continua, como na Bíblia, a manter o silêncio, mas a presença é a sua forma de falar. Ele está presente e não diz nenhuma palavra novamente nas visões de Santa Madre. É uma presença silenciosa e operante, sempre fiel a Deus e à sua vontade, ao lado de Maria, mostrando como se persevera em tempos de dificuldade e dúvidas,
sempre como o esposo de Maria, que constrói família, como o Papa disse no encerramento da primeira sessão do Vaticano II, companheiro e auxiliar da família de Nazaré. Portanto, ele é parte integrante da Sagrada Família, não é um enfeite. No Carmelo também vem com Maria, e é assim apresentado por Jesus à Santa Madre, nesta primeira visão de que falei, como também na segunda. Ele vem fazer do Carmelo uma família, onde Maria e José claramente são os senhores da casa, pois eles estão às duas portas, ou seja, não se entra nem sai sem a licença deles, sem o consentimento deles. Jesus promete andar conosco. Jesus é o filho primogênito entre muitos irmãos, seus irmãos carmelitas. Então, a espiritualidade de São José no Carmelo, ela é muito característica. A característica de família. A gente resgata aquele São José bíblico, real, com as características que a Bíblia nos dá dele, e o traz para a vida do dia a dia no nosso Carmelo. Foi assim que Jesus disse a Santa Madre: não tenha medo, será feito. Se chamará São José, deve ser consagrado a ele. E também ele estará numa porta e Nossa Senhora estará outra. E o Cristo andará no meio, andará com a gente. O Cristo é o irmão mais velho. O irmão mais velho de todos nós que somos seus irmãos, os mais novos. O Carmelo constitui uma família. Tem pai e mãe. Tem casa, onde eles guardam as portas. Tem o filho maior, que ainda anda conosco e que nos ensina o que agrada ao Pai do céu. E tem todos nós, os filhinhos, que andamos em tão boa companhia, aprendendo no dia a dia a fazer a vida conforme a vontade do Pai. Só isso eu acho que seria o suficiente para a gente entender bem a espiritualidade de São José na família carmelitana. Não sei, talvez para vocês que não vivem numa comunidade claustral, como eu vivo, talvez isso possa parecer pueril, poesia, imaginação. Mas vocês, mesmo que não vivam na comunidade do claustro, também vivem a mesma espiritualidade. Se não a mesma forma, mas a mesma espiritualidade. Não muda nada. Tentem ver a sua vida trazendo Maria e nosso Pai São José para a sua casa, a sua alma. Se você estivesse sempre resguardado por esta doce companhia no seu interior, da sua casa, no seu íntimo, aprendendo que tem pai e mãe que velam por você, que tem irmão que lhe ensina o caminho certo, você teria tantas vezes se sentido tão sozinho, desamparado, no meio das lutas comuns da vida. Você teria tido tantas dúvidas de como ser cristão, como ser carmelita secular. Se você vivesse essa intimidade com Maria e com José, no silêncio interior, na oração, teria sido talvez tão difícil fazer a escolha certa naqueles momentos cruciais de opção, de resolução. José está a uma porta e Maria a outra. No Carmelo, no claustro teresiano. E na sua casa interior. Quem está à porta? São José vai aparecer sempre ao lado de Maria. É a missão dele. Nós vimos naquele ofício que ele foi todo preparado por Deus para essa missão na Terra. Ser o chefe da Sagrada Família. Ele não era uma pessoa dispensável no plano da salvação. Não, de maneira nenhuma. Deus pensou dessa maneira a nossa salvação.
E da maneira que Deus pensou a salvação para nós, ele precisava de um chefe na Sagrada Família. E ele escolheu muito bem quem ele queria. E lhe deu a missão. E José disse sim. Não é uma presença ocasional. José não é um enfeite, não é uma presença circunstancial. Uma simples acomodação cultural de um patriarca, de um homem, junto àquela santa mulher, para ela não parecer uma mãe solteira, o que naquela ocasião seria um escândalo. São José não é um faz de conta. Ele age e assume o seu papel indispensável na Sagrada Família, na salvação. Ele colabora com Deus livremente, ele não foi obrigado. Ele é o pai de Jesus nesta terra. Foi ele que ensinou o menino Jesus a rezar os salmos. Isso era a função do pai. E foi ele que preparou o menino para aos 12 anos ir em peregrinação a Jerusalém. Ele ensina um serviço, um trabalho, um ganha-pão ao jovem Jesus. Porque para os judeus, ai daquele pai que não ensina seu ofício ao filho, pois o formará para ladrão. Essa era uma maldição que tinha. O pai judeu tinha sempre que ensinar o seu trabalho aos seus filhos, para que os seus filhos continuassem a ganhar honestamente a vida. E o pai José ensinou ao seu filho o seu ofício de carpinteiro e de operário, sem se descuidar de que ele precisaria trabalhar até que o Pai do céu dissesse, quando era chegada a hora, de agir imediatamente em favor da salvação. Somente após a morte de José. São José não fala na Bíblia, mas ele age. Ele é operante. Ele não é passivo, é ativo. Ele é prudente. Não age por conta própria. Ele espera, reza, sonha. Conhece o que Deus quer dele e age como um homem viril e forte que é capaz de assumir a noiva grávida e o filho dela como seu filho, que é capaz de deixar sua casinha e seu pequeno ofício em Nazaré e fugir com a mãe e o menino para o Egito para salvá-los. E nem questiona porque Deus não o salva ali mesmo. Ele conhece muito bem o seu dever de pai e o exerce com sabedoria. E Maria o obedece porque sabe que, seguindo o que ele disse, está seguindo a vontade de Deus. É muito interessante a gente pensar que o anjo não apareceu para Maria e disse, foge para o Egito. Apareceu a José. A missão era dele. É ele que, como pai, tem que salvar Maria e o menino. E Maria obedece. Jesus obedece. É também a José que o anjo aparece novamente e diz, volta, porque Herodes já morreu. E Maria obedece. E Jesus obedece. Tudo no plano da salvação. Maria obedece José porque sabe que, seguindo o que ele disse, está seguindo a vontade de Deus. Maria não discute. Você já pensou o quanto isto é grande? Desse José que eu estou falando, vocês coloquem tudo isso na sua vida, no Carmelo. Pois bem, é esse José bíblico e verdadeiro que nos é dado no Carmelo como nosso pai São José. Mas é sobre a experiência de Santa Madre, a nós transmitida por ela mesma, que nos leva a fazer a mesma experiência, a nossa própria experiência. Conhecendo tudo isso, meditando tudo isso, Santa Madre é levada a descobrir a onipotência do pai José diante do seu filho Jesus Cristo. Não havia nada que ela lhe pedisse que o pai São José não providenciasse de maneira maravilhosa
E, sobretudo, se fazia sentir presente em cada dia da vida, nos afazeres cotidianos, grandes e pequenos, juntamente com Maria e com Jesus, como uma família. Quem viveu como ela a experiência da cura milagrosa que lhe ficou impressa para sempre, nunca mais deixará de recorrer a tão poderoso intercessor. E assim ele vai se tornando cada vez mais familiar. Ou será que é Teresa que se torna cada dia mais familiar à família de Nazaré? Ou será que nós, quando fazemos essa experiência, vamos nos tornando familiares à família de Nazaré? Vamos ocupando o nosso lugar? Quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Essa família de Nazaré, ela não morreu. Ela está viva. Está transformada no céu. Porém, é permanente. José é uma pessoa que está no céu. Maria é uma pessoa que está no céu. Jesus é o primogênito de muitos irmãos que está no céu e que quer me levar ao céu, à sua casa. Então, a ressurreição não anula a nossa vida, ela nos transforma. Talvez precisemos aprender a conviver com a Sagrada Família, não pensando, no tempo de Nazaré, mas no tempo de hoje. A família era de Nazaré, mas eu não vou voltar para Nazaré. É hoje, na minha vida, no meu cotidiano, que Jesus, Maria e José estão presentes. E querem me ensinar a agradar a Deus e a chegar ao céu. Santa Madre nos desafia. Ela diz, eu só peço, pelo amor de Deus, que eu prove e não me crê. Verá por experiência que é encomendar-se a este glorioso patriarca e ter-lhe devoção. Quando eu era noviça, a Madre Trindade, minha mestra, ela disse assim, eu vou desafiar vocês como Santa Madre. Na festa, pense, era a véspera da festa de São José, uma graça que vocês querem receber, espiritual, corporal, e desafie, peça a São José, e você verá no próximo ano, nessa data, se a graça se cumpriu ou não. Faça a sua parte e procure conhecer São José e vamos ver. E aí eu passei a cada ano na festa de São José, pedir uma graça especial e reservava uma graça bem especial para esse dia. E nunca São José falhou. Eu falhei muito, mas ele nunca falhou com as graças. E como Santa Madre, eu posso dizer que foram graças muito grandes. Cada uma maior que a outra. São graças imensas que nos foram concedidas a cada ano. E para Santa Madre, você conseguir as graças é uma coisa importante. Mas a principal empreitada dela não são as graças que a gente consegue dia a dia, nas coisas simples, apesar de muito importantes. Mas a mais importante era a vida de oração. A principal graça era a vida de oração. E por isso também ela entrega a São José. Ela diz, em especial, pessoas de oração sempre lhe haveriam de ser afeiçoadas. Quem não achar mestre que lhe ensine oração, tome este glorioso santo por mestre e não errará no caminho. Ela diz assim, a oração mental, o texto que eu tenho, segundo Santa Teresa, é tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Com quem sabemos que nos ama é Jesus humanado. Para ela, é a humanidade de Jesus, toda a sua vida, havia sido uma devota de Cristo, por quem nos vêm todos os bens, através do Cristo. O livro verdadeiro onde viu e aprendeu as verdades, com quem temos de falar, manter conversa, fomentar, etc. Nunca devemos apartar-nos da humanidade de Cristo.
Conversar, saber que estou tratando de amizade com quem eu sei que me ama, é um ofício especial para as carmelitas, diz ela. Pessoas de oração sempre deviam ser afeiçoadas a São José. E essas pessoas de oração, ela está tratando especialmente das suas filhas carmelitas descalças. Para São José, para as carmelitas, São José é um mestre consumado, porque ele viveu com Jesus. Esse texto aqui é lindo. O caminho da oração deve levar-nos a encontrar e viver em companhia de Jesus. Daí a exortação da santa. Pois que melhor que do mesmo mestre que ensinou a oração que vai rezar, devereis aprender? E quem melhor fez isso do que José e Maria? A vida de São José, sua vocação, sua missão, sua predestinação estão totalmente na perspectiva da companhia de Jesus. Se concretizam em estar-lhe sempre ao lado, falar, brincar com ele, pedir, servir-lhe. Toda a razão da existência da vida de São José é Jesus e Maria. E é para Jesus. Então, quem melhor pode me ensinar a vida de oração do que esse contemplativo que viveu aqueles 30 anos com esse filho, com essa esposa? Quem melhor pode me dar a conhecer a oração contemplativa do que o silêncio que São José viveu? Como se vive no Carmelo? No silêncio e na oração. Como a vida de José, com silêncio e oração, no serviço a Maria, no serviço a Jesus. E São José, ele vai nos ensinar, dia por dia, como se faz a vida de oração. Essa oração que Santa Madre nos convida. Essa oração que fala com o Mestre, o próprio Cristo, estando a sós com quem eu sei que me ama. O próprio Jesus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E foi esse Verbo encarnado com quem São José conviveu e endereçou toda a sua vida. Então Santa Madre diz, se você não tem um mestre, procure José. E convive com José. Quando ela diz, procura José, Santa Madre não está dizendo que eu vá atrás de São José para rezar uma ladainha a ele somente. Não é isso. É para conviver com ele. Como aquela vida de família que eu falei no início. Tem pai e tem mãe. São José e Nossa Senhora estão à porta. E Jesus está no meio de nós, convivendo. Então, é essa espiritualidade josefina para nós, no Carmelo, é o convívio com o santo. Não é uma devoção. Devoção é pouco. É boa, mas é pouco. Nós não estamos aqui para engrandecer São José, para falar de São José, para dizer o quanto São José foi grande, mas para imitar-lhe e servir a Jesus e ao reino. Servir a Jesus, servir ao reino de Cristo como José viveu, como ele serviu. O que ele fez naqueles 30 anos? Enquanto ele estava trabalhando, a gente disse que ele era carpinteiro, enquanto ele está trabalhando a madeira, ou a operário, ou o que ele fazia, ele estava servindo a Jesus, que aguardava o momento exato de começar o anúncio do reino. E São José, você pode perguntar, o que utilidade tem um homem gastar a vida dessa maneira? O que ele está fazendo para o reino de Deus? O que os carmelitas fazem para o reino de Deus? Pode ser que você seja um aspirante a médico, um grande advogado, um grande comunicador, sei lá que coisa. Mas você pode ser um estudante, você pode ser uma dona de casa, você pode ser um adolescente em crescimento e está contribuindo para o reino de Deus? Sim, sim. Eu estou servindo a Deus de que maneira?
Esse modelo é José e Maria. O que Maria fazia, Senhora dos Anjos, varrendo a casa, limpando a roupa, lavando, buscando água, nessa vida tão simples? Estava servindo a Jesus, mas da maneira que Deus pensou a nossa salvação, sim. E ele pensou o Carmelo também de uma maneira tão simples, uma vida de família, onde a gente aprende cada dia esse amor pessoal a Jesus e Maria, a São José, e onde aprende com eles, na vida simples de todo dia, a fazer comunidade, a fazer família, a viver com eles esse dia a dia, caindo, tropeçando. Nós não somos como eles. São José é confirmado em graça no ventre de sua mãe. Nós não. Ele é justo. Diz a Bíblia que ele é um homem justo. Nós, coitadinho de nós. Quantas vezes caímos todo dia? Pois é, mas ele está lá com a mão estendida para a gente para recomeçar, recomeçar. Nunca desistir de pedir a São José, me ensina a rezar. Rezar como carmelita. E rezar como carmelita não é ter arroubos, não é ter êxtases, não é ter revelações e visões. Não foi isso que Santa Madre passou para nós. O que ela disse que ia rezar é estar a sós com quem sabemos que nos ama, tratando em amizade. Para quê? Para ser transformado nesse Jesus. E nessa vida de família, a gente tem que agradecer a Deus por nos ter dado tais mestres que nos ensinam na simplicidade de cada dia. Aqui não tem nada de complicado. Toda a vida de José foi uma oração, porque foi uma vida de companhia de Jesus, de intimidade, de familiaridade com ele. Ninguém soube mais e melhor da oração diária, íntima, pessoal, do que ele e Maria, que por tanto tempo tratou. José, mais ainda porque ele tratou com Jesus e com Maria. Ele aprendia dos dois tanto. E viveu essa comunhão. E se santificou desta maneira. E foi levado para um céu antes de Jesus anunciar o reino. Antes que Jesus juntasse seus discípulos, ele era o discípulo. Ele aprendia a cada dia e ele conhecia os mistérios do reino porque Jesus lhe ensinava. Então, esse santo que está no céu, intercedendo por nós, sabe os mistérios da salvação, todo. Conhece tudo que o Filho quis revelar. Se Jesus dizia aos seus discípulos, que não o chamava de servo, mas de amigo, porque revelava para eles os segredos e os mistérios do reino, que eram do Pai, imagine o que ele dizia para São José. E que recebia de Jesus os mistérios do reino, que eram segredos do Pai. Esse santo no céu, pessoa que se faz muito próxima de nós, que é praticamente onipotente na suplicância dele, porque ele pode pedir e o Filho obedece, porque ele não pede nada que não seja conforme a nossa salvação. Então nós podemos encomendar a ele a nossa vida, nossos cuidados, mas também podemos pedir para ele, nos ensina a viver como tu viveste, na simplicidade, no despojamento, na pobreza, na obediência à vontade do Pai, na disponibilidade de sempre servir, no estar atento à vontade de Deus, aos sinais, às mensagens dos anjos, porque nós não vemos anjos, mas muitos anjos nos trazem a mensagem de Deus dia por dia. E precisamos aprender com São José a estarmos muito atentos, cada dia, ao que Deus quer de nós. É assim que a gente vê a espiritualidade do Carmelo, o que Santa Madre viveu, o que ela quer fazer conosco nesse caminho. Santa Madre é uma santa muito presente, ela não abandona suas filhas, ela não deixa seus filhos e filhas jogados. Nós nunca pedimos a intercessão dela sem sentirmos
a sua ação, e ela nos quer conduzir a viver não a experiência dela, mas a nossa. Não basta, como eu dizia no início, saber o quanto São José é importante para Santa Teresa, mas é importante saber que o fundador, cofundador da nossa ordem, quer que nós sejamos seus filhos e quer exercer sobre nós o seu direito de paternidade. Portanto, o que precisamos aprender na espiritualidade no Carmelo é ser obedientes a José e a Maria, porque estaremos obedecendo com certeza à vontade do Pai. Estaremos sendo levados para a intimidade do Cristo. Com isso eu termino e digo para vocês, é uma alegria poder falar de São José. Esse homem tão importante que para mim tem sido de muita importância, uma pessoa muito presente na minha vida. E se eu posso dizer, desafio com Santo Amaro, peço as graças a ele, quem ainda não pediu o suficiente, e sobretudo, aprenda a viver na companhia dele. Tchau, que seja bom para vocês, desculpem, é tudo que eu tenho para dar hoje, tá bom?